a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da quadra 303, em São Sebastião, Brasília. Irmãos, estamos aqui para mais um culto de ensino da palavra do Senhor. E eu convido a todos para nós fazermos uma breve oração para início deste culto de ensino da palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesta noite. Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra. Senhor, todos aqueles que estão assistindo, Senhor, esta live, Senhor, que possam ser abençoados por Tua palavra. Deus, fale com cada um. Aqueles, Senhor, que forem assistir depois, Senhor, fale, Senhor, com cada um também. Deus eterno e todo-poderoso, nós oramos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de convidar todos os irmãos que estiverem assistindo para que você abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Nós iremos ler apenas um versículo, o versículo de número 23. Isso agora no início do ensino. Depois nós vamos ler outros versículos. Mas para o início, gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 10 e versículo de número 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu vou ler. Se você puder manter a sua Bíblia aberta para você acompanhar a leitura da palavra do Senhor, à medida que a gente for meditando na palavra, será muito bom. Mantenha a sua Bíblia aberta. Versículo 23, capítulo 10, da carta aos Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor: retenhamos firmes a confissão da voz da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vou repetir. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra. Queridos irmãos, eu quero confessar aos irmãos que neste dia, nesta madrugada deste dia, eu perdi o sono. Não consegui dormir. E comecei a pensar em qual palavra eu traria para os irmãos nesta noite. E a única palavra que veio em minha mente foi para falar sobre fé. E não consegui outro tema, outro assunto para falar com os irmãos, a não ser fé. Por isso eu queria meditar um pouco neste versículo e em alguns outros, trazendo uma palavra sobre fé,
sobre a sua fé, sobre a minha fé. Mas como título desta ministração, nesta noite, desse ensino, eu trouxe como título deste ensino: não abram mão. Não abram mão. Louvado seja o nome do Senhor. Neste versículo 23, o versículo inicia da seguinte forma: retenhamos firmes. Reter já significa manter firme. Mas o versículo diz: retenhamos firmes. E firme significa de forma decidida. Ou seja, a palavra está dizendo para nós: mantenha de forma decidida. Apegue-se com firmeza. Retenha de forma decidida o quê? A confissão da nossa esperança. O que é isto, pastor? A Bíblia está nos alertando. A palavra do Senhor está nos exortando para nós mantermos firme, de forma decidida, a nossa fé em Cristo Jesus e na sua obra na cruz do Calvário. Manter a nossa esperança. E a nossa esperança é em Jesus Cristo. A nossa esperança é nele. A nossa esperança é Ele. Mantenha firme. Mantenha de forma decidida. Se apegue a esta esperança em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no versículo 23, na parte B, parte A vai dizer: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é em Cristo. Parte B diz assim: porque fiel é o que prometeu. Porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel. Deus é fiel. Cristo Jesus é fiel. Mas o que foi prometido para nós? Porque Ele é fiel. Porque é fiel aquele. Porque fiel é o que prometeu. Mas o que foi prometido para nós? O que foi prometido para os servos do Senhor? O que foi prometido para você que já recebeu a Cristo é salvação. Na nova aliança, nós temos promessa de salvação. Nós temos promessa de vitória total sobre todo o pecado. Nós temos promessa de vida eterna. E tenha certeza de uma coisa: aquele que prometeu é fiel. E tudo que ele prometeu será cumprido. Se você está nele, tenha certeza de uma coisa: você está seguro. Você está salvo. Você tem vida eterna.
retenhamos firmes a confissão da vossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos pular um versículo 24 e vamos para o versículo de número 25. O versículo 25 vai dizer assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Nós estamos passando por alguns dias que nós não estamos congregando no templo. Mas aqui o costume de alguns não era porque estavam impedidos de congregar, mas porque alguns, mesmo os templos estando abertos, não vão congregar, porque é costume já desses de não congregar, de não estar junto com o povo de Deus, em comunhão. Mas a parte seguinte deste versículo vai dizer assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Antes admoestando-nos uns aos outros. O que isto significa? Está aqui falando de encorajamento. Encorajamento no quê? Encorajamento na fé. Ou seja, admoestando-nos uns aos outros. Ou seja, encorajando na fé. Na fé em Cristo. Na fé na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Encorajar, falando das coisas celestiais, das coisas eternas, das coisas maravilhosas que os servos do Senhor irão usufruir. Mas infelizmente, nós estamos, os crentes de forma geral, muito preocupados com as coisas deste mundo, com a política, com as brigas partidárias. Mas nós deveríamos estar encorajando os nossos irmãos na fé em Cristo Jesus. E eu queria aproveitar esta live para encorajar os irmãos da ABES 303 a encorajar uns aos outros na fé. Nessa época em que foi escrita esta carta, não havia os recursos que nós temos hoje. Mas os escritores e Paulo em suas cartas encorajava os irmãos, logicamente através das cartas. Hoje nós não usamos mais escrever cartas às pessoas, mas nós temos outros recursos. Nós temos o WhatsApp, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram e outros meios. E eu queria dizer para você, encoraja o seu irmão na fé em Cristo Jesus. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp.
E às vezes ele fica parado. Mas eu quero encorajar você. Quando você fizer a sua leitura diária da palavra do Senhor, deixe lá no grupo uma palavra de encorajamento. Uma palavra que fala das coisas do céu. Comece a encorajar alguém. Não faça apenas republicação das mensagens que outras pessoas mandam. Mas coloque lá uma mensagem que Deus tocar no seu coração. A palavra bíblica. O versículo que você leu. Mas não somente lá, se você lembrar de alguém. Ligue para esse alguém. Escreva para esse alguém. Dê uma palavra de encorajamento. Porque nós estamos precisando ser encorajados em nossa fé em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para o céu. Nós precisamos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas continuando ainda neste versículo, a parte final do versículo diz assim: admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Tanto mais. Ou seja, ainda mais. Quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A volta de Jesus Cristo está se aproximando. A volta de Jesus para buscar o seu povo. A segunda vinda de Jesus Cristo está se aproximando. Estamos nos últimos dias. Quanto mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, mais nós devemos encorajar os nossos irmãos na fé em Cristo. Na sua convicção da salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos de forma decidida reter, assegurar, apegar-se à nossa fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, esta primeira parte eu gostaria de comentar com os irmãos. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. A verdade é que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho unigênito dele para que morresse por nós. Para que nós não morrêssemos. Mas para que nós tenhamos a vida eterna. A verdade é esta, que Cristo, na cruz do Calvário,
nos substituiu. Ele é o nosso substituto. Ele morreu no nosso lugar. Esta é a verdade. Mas nós não podemos deixar de ter esta esperança e esta fé em Cristo Jesus e na sua obra na cruz do Calvário. Porque se nós fizermos isso, nós estamos pecando voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Aí nós estaríamos colocando a nossa fé em outra coisa. Mas nós não podemos. Porque se colocarmos a fé em outra coisa e deixarmos de ter a nossa fé somente em Jesus, as consequências virão. E aí, a parte final do versículo 26 começa a nos mostrar as consequências. E a parte final diz assim: já não resta mais sacrifício pelos pecados. Preste bastante atenção nessa parte. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que isto significa? Já não resta sacrifício pelos pecados. Não há outro sacrifício aceito por Deus, a não ser o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não há um outro sacrifício que agrada a Deus. Você pode tentar fazer um alto sacrifício. Caminhar quilômetros a pé, de joelho. Você pode fazer outros tipos de sacrifício. Por exemplo, você pode tentar se auto-justificar. Você tentar se sacrificar dia a dia, para você ser uma pessoa melhor, mas sem colocar a sua fé em Jesus Cristo. Todo e qualquer sacrifício não é aceito por Deus, a não ser o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o versículo diz assim: já não resta mais sacrifício pelos pecados. E aqui eu estou falando sacrifício pelos pecados. Então o único sacrifício aceito por Deus é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, o versículo 26 aqui, ele começa a mostrar as consequências de quem conheceu a verdade, sabe a verdade, mas coloca a sua fé em outra coisa. Não coloca a sua fé em Jesus Cristo, mas coloca a sua fé em outra coisa. E aí o versículo 27 vai continuar as consequências. E aí o versículo de 27 vai dizer: mais uma certa expectação. Vou ler o 26, o final, e completar com o 27. O 26 diz assim: já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo. O que isso significa? Expectação
expectativa. O que se pode esperar? Então, aquelas pessoas que não colocam a sua fé em Cristo, qual é a expectativa? O que se pode esperar? A palavra está dizendo aqui, uma expectação horrível de juízo. O que significa isso? Significa que todos aqueles que rejeitarem a Cristo, não colocarem a sua fé em Cristo e na sua obra da cruz do Calvário, está sujeito à ira de Deus. Uma expectação horrível de juízo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando o versículo 27. Expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E ardor de fogo que há de devorar os adversários. Isto aqui está falando sobre as chamas do inferno. Aqui está falando sobre devorar os adversários. E quem são os adversários? São aqueles que rejeitam a Jesus Cristo. São aqueles que rejeitam o unigênito Filho de Deus. A eles restam ardor de fogo que há de devorá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos para o versículo de número 34. E o versículo de número 34 vai nos mostrar algo maravilhoso. Não das pessoas que colocaram a fé em Cristo e depois colocaram a sua fé em outra coisa, rejeitando a Cristo. Mas vai mostrar aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. E o versículo 34 vai dizer assim: porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens. E com alegria recebestes o roubo dos vossos bens. Queridos irmãos, queria chamar a atenção dos irmãos para isso. Eles tiveram, esses crentes aqui, tiveram seus bens confiscados. Tiveram seus bens roubados. Mas veja que interessante. Em vez de eles ficarem tristes, a palavra nos diz que eles ficaram alegres. Eles tiveram seus bens confiscados por eles servirem a Cristo. E em vez de ficarem tristes, eles ficaram alegres. Imagina você, se você tiver uma perda financeira e por causa que você segue a Cristo, como que você vai ficar? Você vai ficar triste ou você vai ficar alegre? Esses irmãos aqui ficaram alegres, mesmo em momentos em que estavam sofrendo perdas. E aqui eu queria deixar uma mensagem. Muitos acham que quando estão com o Senhor vai ter só ganhos, mas não, às vezes tem perdas. Mas é nesse momento que nós temos que continuar
alegres. Mas a parte final deste versículo vai mostrar a razão da alegria deles. Porque diz assim a palavra do Senhor: sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Irmãos, eles tinham certeza de uma possessão melhor e permanente. Irmão, eu quero dizer para você, você pode perder aqui, mas você vai ganhar lá. Você pode não estar bem aqui financeiramente, mas você tem uma possessão melhor. Você tem uma posse permanente no céu. Esta é a mensagem do Evangelho. E nós não esperamos só neste mundo. Claro, o Senhor nos abençoa aqui de forma poderosa. O Senhor providencia tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor nos dá bens materiais. O Senhor nos alimenta. O Senhor nos sustenta. Mas acima de tudo, Ele tem algo para nós na eternidade. E aí eu quero terminar com o versículo de número 35. Que diz assim a palavra do Senhor: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. O que significa isso? Não abram mão da vossa confiança em Cristo Jesus. Não abra mão da vossa esperança em Jesus Cristo. Não abra mão da sua fé em Jesus. Não abra mão da sua fé por nada. Não abra mão da sua fé por qualquer movimento religioso que aparecer por aí. Não abra mão da sua fé em razão dos falsos profetas. Não abra mão da sua fé por causa daqueles que envergonham o Evangelho. Não abra mão da sua fé por causa de homens. Mas continua olhando apenas para o Senhor Jesus. Continua olhando somente para Cristo. Coloque a sua fé nele, naquilo que ele fez na cruz do Calvário, no seu lugar. Continua caminhando e olhando para Jesus. Só assim você estará seguro. Voltando ao versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Irmãos, eu quero nesta noite falar para você, nesses momentos que estamos passando, às vezes distante, continua com a sua fé inabalável no Senhor Jesus. Não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Continue caminhando e olhando para o alvo, que é Jesus. Quando estava preparando esta palavra, recordei do que Jesus disse em João 3:14. Que ele diz assim:
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí Jesus aqui está referindo àquela passagem onde o povo murmurou contra Deus. E Deus mandou serpentes venenosas. O povo correu a Moisés. E Moisés orou ao Senhor. E o Senhor pediu para ele levantar uma haste e colocar nessa haste uma serpente de metal. Então, quando uma pessoa era picada, a única forma de sarar era a pessoa olhar para aquela serpente. E aí a pessoa era curada daquele veneno daquela serpente, olhando para aquela serpente de metal. E aí aqui Jesus está dizendo, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele foi levantado na cruz do Calvário. E é para ele que nós devemos olhar constantemente. Constantemente. É assim que nós podemos viver. Olhando sempre para Jesus, para a obra dele na cruz do Calvário, onde ele levou o nosso pecado e cumpriu a justiça de Deus. Esta é a palavra que eu tenho para os irmãos desta noite. E que o Senhor possa abençoar os irmãos grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Queria aqui também, neste final, já deixar o convite aqui. Amanhã é sexta-feira, é o dia de nós orarmos conjuntamente às 20 horas. Das 20 horas às 20 horas e 30 minutos. Então eu convido todos os irmãos para a gente estar orando amanhã às 20 horas. E também queria aqui já deixar um grande abraço a todos os irmãos e lembrar de algo muito importante para mim e para a minha família. Você que é da ADES da 303. Amanhã completa 2 anos que nós estamos com os irmãos ali na ADES 303. E eu sou muito grato a Deus e a todos os irmãos por esse privilégio de fazer parte dessa família. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Gostaria de estar abençoando os irmãos, aqueles que quiserem receber essa bênção. Estou sendo comunicado aqui que teve alguns problemas na live pelo Facebook. Nós pedimos desculpa, né, e que Deus possa nos abençoar, que o próximo dia fique melhor. Que Deus abençoe os irmãos. Estenda suas mãos ou coloque sobre o coração. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.